sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um documento contabilístico que mostra a situação patrimonial da empresa em um determinado período de tempo. Ele é composto por 2 membros, na qual no primeiro membro é constituído pelos elementos do ativo e no segundo membro é constituído pelos elementos do passivo e do capital próprio. Ativo são todos os bens e direitos que a empresa possui, como dinheiro no caixa, imóveis, equipamento, estoque, entre outros elementos. Os ativos são classificados em ativos circulantes e ativos não circulantes. Ativos circulantes são todos os bens e direitos que a empresa possui e que podem ser convertidos em dinheiro num período inferior a 1 ano. Por outro lado, os ativos não circulantes são os bens que a empresa possui há mais de 1 ano e os investimentos de longo prazo e ativos que não são facilmente convertidos em dinheiro. Assim como os ativos, os passivos também são divididos. Passivo são todas as obrigações, as dívidas que a empresa tem a pagar. Os passivos são classificados em passivo circulante e passivos não circulantes. Passivo circulante são todas as dívidas e as obrigações que a empresa tem a pagar num período inferior a 1 ano. Por outro lado, passivo não circulante são todas as dívidas que a empresa tem a pagar num período superior a 1 ano. Classificação do balanço. Quanto à sua representação, o balanço é classificado em balanço analítico e balanço sintético. Balanço analítico é quando nele são apresentados todos os elementos patrimoniais da empresa com os seus respectivos títulos de conta e classe a que pertence, diferente do balanço sintético, que é mais resumido. Quanto à época da sua realização, o balanço pode ser inicial, que é aquele que é elaborado no ato da criação da empresa, balanço anual, que é aquele elaborado anualmente e de caráter obrigatório para a revisão do desenvolvimento da empresa, balanço extraordinário, que é aquele que é elaborado sempre que se detectar um problema na empresa ou uma anomalia, como roubo, assalto, incêndio, entre outros problemas. Balanço final, que é aquele elaborado no ato da extinção da empresa ou ainda no final de cada exercício econômico. Quanto à sua apresentação gráfica, o balanço classifica-se em balanço vertical e balanço horizontal. Balanço vertical é quando os elementos do ativo situam-se por cima e os elementos do passivo e do capital próprio por baixo. Balanço horizontal é quando os elementos do ativo situam-se à esquerda e os elementos do passivo e do capital próprio situam-se à direita. Como obter os dados do balanço? Os dados do balanço podem ser obtidos a partir das documentações contábeis, extratos bancários, inventário, entre outros. Na realização do balanço patrimonial, é importante considerar os seguintes aspectos: a data do balanço, liste os elementos do ativo, ativo circulante e ativo não circulante, com os seus respectivos valores do lado, e os elementos do passivo e do capital próprio, passivo circulante e passivo não circulante, com os seus respectivos valores do outro lado, tendo em conta a estrutura de balanço solicitada. E claro, agora chegou a hora de analisarmos o nosso balanço. Balanço patrimonial, empresa Reatigentes LDA, balanços em 31 de dezembro. Tendo em conta a classificação do balanço já referida, quanto à sua apresentação, o nosso balanço é um balanço analítico, pois ele apresenta os elementos patrimoniais da empresa num dado período de tempo, com os seus respectivos títulos de conta e classe a que pertence. Quanto à época da sua realização, o nosso balanço é um balanço final, após foi elaborado no final do exercício econômico da empresa em questão. Quanto à representação gráfica, o nosso balanço é um balanço horizontal, pois os elementos do ativo situam-se à esquerda e os elementos do capital próprio e do passivo situam-se à direita. Tinha aqui um exercício
capital próprio da empresa, sabendo que desse valor, 30% pertence ao capital, 15% às reservas legais, 20% ao resultado transitado e 35% pertence ao resultado líquido do exercício. Para calcular o capital próprio da empresa, basta fazer a diferença entre os valores do ativo e os valores do passivo. O valor resultante representa o valor residual que pertence ao sócio e aos acionistas após a redução das dívidas. Temos como total de ativo 1.580.000 e como total do passivo temos total do passivo não corrente 150.000 kwanzas, total do passivo corrente 700.000 kwanzas, somando temos um total de 850.000 kwanzas de passivo. Fazendo a diferença nos valores dos ativos, tem 1.580.000 menos 850.000, temos uma igualdade de 730.000, o que quer dizer que o capital próprio da empresa é igual a 730.000. Desse valor, 30% pertence ao capital, 15% às reservas legais, equivalendo a 109.500, 20% ao resultado transitado, equivalendo a 146.000 e 35% ao resultado líquido do exercício, equivalendo a 255.500. A partir do balanço de uma empresa, podemos ter duas conclusões fundamentais. Aquela igualdade de duas grandezas constitucionais contrário, um conjunto de bens, direitos e obrigações que revelam a situação patrimonial da empresa em um dado período de tempo. Bem, ter conhecimento sobre o balanço é fundamental, pois ela mostra a situação patrimonial da empresa em um determinado período de tempo, auxiliando na tomada de decisões, além de considerar outros aspectos importantes para garantir um bom desempenho das atividades empresariais.